Está começando o Clube do Livro. O prazer da leitura, trocas de ideias, opiniões e experiências sobre os livros e autores. O seu encontro com a emoção e a fantasia. Clube do Livro. Acompanhe. Olá, bom dia! Estamos com mais um Clube do Livro no ar. Juntos, Sicredi e Clube do Livro formam uma parceria dedicada a enriquecer vidas por meio da leitura e do aprendizado. Junte-se a nós nessa jornada emocionante enquanto exploramos novos horizontes literários, expandimos os nossos conhecimentos e também fortalecemos as nossas comunidades. A nossa convidada de hoje, ela é escritora, empresária paranaense, consultora de negócios e coach, Letícia Smaniotto. E o livro é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Bastardos. Os Filhos da Luz. Explora a espiritualidade como parte fundamental do processo de ressignificação e cura para as feridas emocionais, independentemente da religião ou filosofia, incluindo o cristianismo, o islamismo e também a conscienciologia. Quem está comigo aqui, então, é Letícia. Bom dia, Letícia. Que prazer, que alegria receber você aqui. Até que, enfim, a gente conseguiu. Bom dia. Clau, muito obrigada por ter me recebido aqui. Muito obrigada a vocês também. Bom dia aos ouvintes, quem está nos assistindo também. Que honra a gente poder estar aqui, viu? De verdade. As nossas agendas estavam difíceis de ser batidas, mas eu disse, a gente não encerra esse ano antes da Letícia vir aqui. Nem que nós chegamos em fevereiro, mas a gente não encerra esse ano sem antes falar com a Letícia e fazer esse Clube do Livro. É a chamada que eu tenho para a nossa audiência, é que você que não vai poder ouvir o Clube do Livro inteiro, fica tranquilo porque vai estar gravado e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Aqui fala-se muito sobre perdão também, né? Então, assim, já é uma pedida para que você que está nos ouvindo, não vai conseguir ouvir todo o Clube do Livro, cola aqui porque eu tenho certeza que você vai adorar. Letícia, vamos começar contando para a nossa audiência quem é a Letícia. Eu sou uma filha amada de Deus, sou mãe de 3 criaturas incríveis, né? 3 seres divinos. Eu tenho um anjinho que está no céu, tenho o Bernardo de 13 anos e o Guigui, que é o nosso risadinho, o Guilherme, de 5 anos. Sou esposa do Juliano, sou paranaense, como você mesmo falou, né? E um ser caótico, em constante evolução, assim, acho que é o que me define. Eu acho que todos nós somos assim, né? Exatamente. Agora conta para mim, como que aconteceu esse livro? O que te inspirou a escrever esse livro? O que me inspirou foi poder, a princípio, usar as palavras, né, com efeito terapêutico para a minha vida. Então, através das sessões de psicologia que eu fiz para o enfrentamento dessa dor, que foi a mais difícil que eu tive na minha vida até hoje, foi poder transformar tudo isso que eu estava sentindo numa coisa que fizesse sentido para mim, para minha mente, desmistificar, desmanchar tudo isso, e que até certo ponto eu não imaginava até que seria um livro, mas depois que eu tomei consciência da importância dessa história, não o porquê estava acontecendo comigo, mas para quê, aí sim, hoje ele torna uma referência, é um manual para outras pessoas que também passam por isso, e eu não tive muita informação disponível sobre esse assunto, sobre ser uma filha fora do casamento, sobre os direitos, sobre DNA, sobre tudo isso que envolve, né, 2 famílias, os filhos nessa situação. Então, por isso que me incentivou muito eu escrever o livro, para que ele pudesse ser uma referência para quem passa por isso, Clau. Letícia, assim, esse livro é autobiográfico, então? Ele é autobiográfico, ele conta grande parte da minha vida relacionada a este tema, né, filiação, com relação à paternidade, maternidade, sim. E aí depois ele fala sobre toda a jornada que eu fiz também com relação a essa cura, com relação a esse senso de pertencimento, de auto-perdão e também perdão da minha família, né? E trago também, ele é um workbook, ele traz muitos exercícios dentro para as pessoas praticarem também, e todo o conhecimento que eu tive através de outras pessoas especialistas na área também. Quanto tempo levou para você escrever esse livro? Para escrever,
A história em si foram 50 dias. 50 dias? 50 dias. 50 dias você escreveu esse livro aqui? 50 dias eu escrevi toda a parte biográfica. Rapaz! Pois é. A parte biográfica. Depois a parte de pesquisa, para eu escrever essa parte, foram mais ou menos uns 45, 50 dias. Ao total, para me entregar pronto, né, para a editora, com a participação especial que tive dos convidados, foram em torno de 5 meses. Foi bem rápido. 5 meses. E quantos exemplares você tirou, Letícia? Inicialmente, agora foram 120 exemplares. 120 exemplares. Daqui a pouquinho a gente vai contar aqui também a venda desse livro. Também uma parte é revertida para uma instituição. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Quantas páginas tem o seu livro, Letícia? 287, salvo engano. 293. Tá aí, ó. 293 páginas, mas o que é importante, a Letícia já falou um pouquinho sobre isso, tem aqui dentro algo que é para fazer exercício, né? Eu vou mostrar aqui na câmera, Letícia, você pode explicar melhor como que funciona essa parte do livro, por favor? Claro. Bom, conversando com as pessoas, fazendo a terapia e também utilizando algumas técnicas de coaching, eu trago essas 11 ferramentas para você ir trabalhando esse senso de pertencimento, autocura, auto-perdão e também perdão das pessoas, né? Através desses exercícios. E deixar registrado no livro, porque ele vai acabar virando uma apostila para sua vida. É essa a ideia. Com certeza. Letícia, me diz uma coisa. Você quer e pode contar um pouco sobre a sua história, do que a gente estava falando nos bastidores aqui para nossa audiência, e entender por que desse título, Bastardos, os Filhos da Luz? Claro que sim. Primeiro que ser bastardo, ele é um fato. Você nasce um filho fora do casamento, ou às vezes de um relacionamento central. E é bastardo aquele que não tem a legitimidade, ainda que não foi reconhecida a sua paternidade ou a sua maternidade. Então, o dicionário fala sobre isso. Reconhecida perante a justiça dos homens, você diz? Perante a lei? Justiça dos homens, perante a lei, exatamente. Ser reconhecido quer dizer ser registrado? Ser registrado, exatamente. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E sobre o amor? E sobre o amor, aí existe a paternidade afetiva, que hoje já também é reconhecida legalmente, né? Sim. Graças a Deus, né? A gente teve uma evolução do direito. São dois sentimentos diferentes? São totalmente diferentes, né? A gente tem pais e mães, inclusive, que fazem todo o abandono afetivo dos filhos e acabam virando somente provedores. Então, e muitas vezes, se você perguntar para a criança o que ela mais gostaria, né? Seria da providência financeira ou seria da providência afetiva? Quais são os melhores momentos que a gente tem da vida dos nossos pais, né? Eu acho que inclusive crianças que muitas birras fazem até para chamar a atenção dos pais, né? Olha, estou aqui, preciso de atenção. Mas, Letícia, conta pra gente por que bastardos? Bastardos porque, primeiro, que é um fato da minha vida e é o desafio do sentimento, da ferida emocional que eu carreguei desde a infância. Então, eu quis colocar para fora o que mais doía, que era esse sentimento de ser uma filha que não merecia, que não pertencia, que não tinha esse reconhecimento. Então, isso traz muita vergonha. Assim, para mim, trouxe muita vergonha. Eu tive muita vergonha das pessoas saberem que eu era adotada pelo meu padrasto, que o meu sobrenome efetivamente me foi dado, ele não é meu. Eu falo, hoje eu entendo que ele é meu, por merecimento, né? Porque eu fui uma filha reconhecida pelo meu padrasto. Mas até muito tempo da minha vida eu tenho que fazer tudo o que eu posso a vida inteira para poder merecer usar esse sobrenome. Então, é um sentimento de muita dor, de muita preocupação, de pisar em ovos, do desafio o tempo inteiro de saber se você fazer tudo para que você possa ser amada. É só quem é um adotado consegue saber e sentir essa dor? Às vezes não. Às vezes você pode ter um sentimento de se sentir um filho bastardo, mesmo nascendo do próprio pai e da própria mãe. É muito comum, às vezes, as famílias, de forma inconsciente, tá? Não é de crueldade, mas às vezes de forma inconsciente, um pai, às vezes, tem mais afinidade com o filho do que com o outro. Ou, às vezes, a mãe também. Privilegiar, às vezes, mais um filho do que o outro. E aí, esse filho que fica
não assistido com relação à parte emocional, pode ter esse sentimento de sentir um filho bastardo. E dentro do livro, tu traz toda essa trajetória? Trago toda essa trajetória, toda a linha de pesquisa também do que você está perguntando, por exemplo, né? À luz da psicologia, à luz das terapias, à luz da constelação familiar, à luz da conscienciologia, enfim. Então, eu achei muito interessante, eu agradeço você ter falado logo no começo, né? Não é um livro, apesar de trazer muita espiritualidade como centro do livro, ele não é um livro que eu trago assim porque eu quero converter alguém ao cristianismo. Espero que cause esse efeito, mas não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Né? Então, por isso que eu trago também, né, a luz do islamismo, né, a luz da conscienciologia, porque todas as filosofias e todas as religiões, no final, sempre trazem a mesma mensagem. Vamos nos conversar sobre isso, vamos nos perdoar, vamos nos reconciliar, porque o caminho fica muito mais fácil. Eu acho que dentro do livro, falando toda essa parte espiritual e ainda contando como você fala sobre bastardos, principalmente para quem, até mesmo como você colocou muito bem, que filhos de pais e mães que não são filhos adotivos ainda não se sentem parte da família, né? Isso realmente é uma busca e um encontro, mas principalmente o perdão, né? Que é não carregar um fardo que talvez não pertença a você, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o desafio também que existe, às vezes que eu digo que é desnecessário, eu tenho a ideação de que dessa vida a gente não leva absolutamente nada. Tudo nos é emprestado. Os nossos bens, tudo aquilo que a gente tem. E eu vejo que muitas famílias passam muito tempo com esse problema de disputa familiar, às vezes de disputa de herança, de várias coisas, ao invés de levar em consideração, às vezes, aquilo que é mais importante, que é a história, o legado, o que vai deixar, né, para essas pessoas, para os netos, para os bisnetos, para todo mundo que está ali. E tem gente que passa uma vida inteira até o último minuto de vida, não dando o braço a torcer para querer ter razão, ou para não querer abrir mão, às vezes, de um patrimônio, entende? E não vai levar nada. Então, esse é um alerta que eu trago também nesse livro, sabe? Para e presta atenção no que realmente vale a pena nessa vida de verdade. Quando você foi buscar, saber seu pai, quem era seu pai biológico, você foi buscar, essa busca é para saber as suas raízes, para tentar se identificar como ser humano e ter o seu reconhecimento, até dentro das próprias condições que muitas coisas são herdadas, tipo, não só físicas, mas emocionais. O que te levou a fazer essa busca? Eu não busquei o meu pai biológico, o meu suposto pai biológico. Eu nunca fiz essa busca, porque tem um desafio que eu conto no livro que pelo tempo eu não consigo desenvolver, assim, mas a minha mãe, ela não ficou junto com o meu pai, meu suposto pai biológico. Sim. Ela, do momento que ela estava grávida, eu nasci e ela teve que se mudar para outra cidade. Então ela perdeu esse contato, muito por medo também de perder a minha guarda. Né, para esse suposto pai biológico. E aí eu cresci sem saber quem ele era. Aos 5 anos de idade, a memória que eu tenho de hipnose que eu fiz, de regressão e tal, eu entendi o momento que isso aconteceu, desse impacto emocional de descobrir que eu era adotada. Aos 15 anos, acontece uma situação que eu relato no livro, que daí eu vou saber qual é o nome do meu pai, suposto pai biológico. Só aos 15 anos. Só aos 15 Só aos anos. 15, né? Mas era um assunto proibido dentro de casa, porque ainda a minha mãe carregava esse medo de que em algum momento esse meu suposto pai biológico soubesse de mim e de repente ainda quisesse a minha guarda. E o meu pai biológico, sabe, que Deus escolheu, meu padrasto, né, meu pai do coração que Deus elegeu para minha vida, era uma pessoa extraordinária para mim. Acho que foi um pai assim incrível. Eu falo sempre em todos os lugares que eu vou, minha pessoa preferida no mundo. Então, pelo menos até os 18 anos de idade, eu não podia, era um assunto muito delicado conversar sobre isso em casa. Então, era um assunto quase proibido.
Então eu só sabia do nome. E não tinha internet, né? Naquela época, não tinha essa facilidade. Ela fala que a assim, gente tem hoje. aquela época ela parece ser tão jovenzinha, parece que isso faz uma eternidade. Não, gente, mas é 43, eu tô falando de 20, mais de 20 anos mais atrás. de 20 anos. Né? Era DSL de escada naquela época. Tenho que concordar época, com você, faz tempo, mas você é jovem, parece ser muito jovem, não você, né? Mas assim, realmente 20 anos faz toda a diferença. Então, não tinha cartas, não tinha nada, não tinha fotografia, não tinha nada, porque não podia ter esse tipo de coisa, né? Sim. E aí, aos 21 anos de idade, então eu vim numa empresa que eu trabalhava, aconteceu de eu fazer uma ligação para resolver uma situação em uma outra cidade, e por muita coincidência ou não, sincronicidade do destino, quem atendeu essa ligação para resolver essa situação era esse meu suposto pai biológico. Não acredito. E eu relato isso no livro, e quem convive comigo sabe que realmente essa história é verdadeira. Você vê. As pessoas que trabalhavam comigo na empresa, né? na época, estavam na minha sala de reuniões. A gente ia ter uma reunião depois. Sério? Eu não consegui fazer reunião nenhuma mais, eu fui para casa. E aí, dali em diante, realmente... É o destino conspirando? Ah, com certeza, Deus faz as coisas do jeito que tem que ser, de verdade. E aí foi ao contrário, daí foi ele que começou a fazer essa busca, né? E eu agradeço muito pelo carinho, a gratidão imensa que eu tenho, né, pelo meu suposto pai biológico, porque desde o momento que ele soube que eu existia, ele começou a ter todo o vínculo afetivo comigo, né? De viajar, de estar comigo, com a minha família, de estar no meu casamento, no nascimento dos netos, aniversário dos netos, enfim. Então, por mais de 20 anos, eu chamava ele de pai e é meu pai, né? É sobre isso. Então, eu até me perdi um pouco no raciocínio, peço desculpas. Imagina. Mas é um pouco da minha história para falar sobre por que eu escrevo o livro, né? E é autobiográfico, né? Lembrei, é isso aí. É autobiográfico. Isso. Ô, Letícia, tem mais alguma coisa sobre essa história que você gostaria de contar para o nosso ouvinte, que você acha que seja importante antes da pessoa ler esse livro? Desse seu relato? Pois é. Primeiro é fazer essa viagem para dentro. Tem um capítulo que eu falo que o caminho de fora começa por dentro. Então, é uma viagem de autorreflexão sobre os teus valores, sobre, às vezes, assim, que briga que vale a pena, sabe? O que realmente está tirando a tua paz e por que está tirando a sua paz. E eu fiz isso. Então, por isso que eu abri mão dos meus direitos hoje de solicitar judicialmente, legalmente, os exames de DNA com o restante da família, para que haja a prova de realmente que esse meu suposto pai biológico, ele é meu pai definitivamente. Porque eu comecei a perceber que eu não tinha o senso de autopertencimento. Eu não achava que eu me merecia, que a minha vida tinha algum significado. Então, quando a gente começa a entender que existe um propósito pelo qual a gente nasceu, tudo modifica. Aí você não precisa mais de rótulo, você não precisa mais pertencer a um clã, uma família, a um nicho, qualquer coisa. Se você não pertence a você mesmo, o caminho deve começar por aí. Perfeito. Letícia, sempre antes da gente sentar ao vivo, a gente pede para a pessoa escolher um trecho do livro para ler para nossa audiência. Uau. Eu não fiz isso, né? A gente não fez porque a gente começou a conversar e agora eu vou pedir para você. Você quer ler algum trecho do livro para nossa audiência? Você acha que tem alguma página aqui que você, tipo, não, Cláudia, isso aqui eu gostaria de ler para nossa audiência? Ou você prefere deixar para um outro dia isso? Acho que deixamos para um outro dia, tá Perfeito. bem? Pode ser? Perfeito. Próxima vez que eu vier, eu vou contar umas novidades aqui para vocês, tá? Aí eu vou selecionar para vocês. Tá certo. Tá bom? Então, vamos deixar isso para a próxima vez, que eu tenho certeza que a Letícia vai fazer com muito carinho. A escrita do livro, até quero contar para nossa audiência, ela é uma letra menorzinha, não é muito grande, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo e quer comprar esse livro, não perca tempo, porque a história que a Letícia está contando para a gente aqui realmente é incrível e o livro é muito bonito. Tem, inclusive, aqui desenhos. Quem fez esses desenhos? Eles são de busca mesmo, de bancos de dados. A gente não teve
Como você mesmo perguntou, né? Eu fiz com recursos próprios, né? Eu não tive patrocínio nenhum. Não teve patrocinadores. Então, tudo que eu pude fazer dentro da minha condição financeira, né? Então, foi compra de banco de dados mesmo que a gente teve, né? Perguntei porque a Letícia trouxe um presente muito interessante junto com o meu livro. Eu vou mostrar aqui para nossa audiência. Moacir, por favor. É uma flor de lótus. E aí, quando ela trouxe essa flor de lótus, e agora eu folheando o livro, por isso eu fiz dessa pergunta. O que significa essa flor do lótus? Bom, a flor de lótus, ela é uma flor que ela floresce na lama, em meio à sujeira mesmo, em meio a tudo que existe de mais podre possível. E mesmo assim, ela floresce lindamente com as suas cores, enfim. E ela permanece intacta com relação à sujeira. A sujeira não chega na flor, né? Então, o meu filho Bernardo, né, Ismoneuto, que é origamista, ele faz esses origamis, que é essa, né, arte milenar da dobradura de papel, pensando, né, nos presentes que a gente daria para as pessoas, quando ganhasse o livro, enfim, ganhasse alguma coisa que simbolizasse isso, né? E eu acredito que de um desafio que você tem na sua vida, aquela dor maior que você tem, se perguntar para que está acontecendo. E eu acho que a flor de lótus, ela não fica perguntando por que eu nasci aqui no meio da lama. Ela simplesmente e existe de uma forma linda, maravilhosa, extraordinária. E faz o seu espetáculo sem o porquê, né? Exatamente. Perfeito. E agora sem pedir licença, né? Ela simplesmente floresce. Exatamente. Mostra que dentro do pior pode ainda acontecer o melhor, né? Tem ali, sempre tem uma fecho de luz. É sobre isso, com certeza. E essa é muito da minha história com relação ao momento de recuperação, um pouco melhor já da depressão que eu passei, do tratamento, né, que eu fiz. Eu precisava sair de casa, precisava fazer alguma coisa. E fazendo essas memórias assim de resgatar numa madrugada, nessas madrugadas que a gente passa, né, em desespero, de choro, né? Eu comecei a lembrar daquela Letícia lá da adolescência, sabe, de 15 anos, cheia de vida, cheia de sonhos, né? Que tinha certeza que ia ganhar o mundo, que tudo ia dar certo, ia ser lindo e tal. E de repente eu estava passando por tudo isso. Eu lembrei de uma oficina que eu fiz, chamada Adolescente Administrando o Futuro, pelo Sebrae, e que fez eu entender o que era o mundo, o que era o universo. Porque até então, às vezes, nós, adolescentes, a gente tem uma visão, na época, principalmente, muito limitada da vida, né? E aí eu falei, nossa, eu posso fazer faculdade, nossa, dá para morar numa república, dá para trabalhar e pagar a faculdade e tal, enfim. E aí, eu sou de Missal, né, uma cidade de um pouquinho mais de 10 mil habitantes, aquilo para mim foi como enxergar o mundo. Então, os professores salvaram a minha vida mesmo, sabe? Porque ia ser pouca referência, talvez, né, que eu teria. E aí, eu lembrei desse momento da minha vida e falei, olha, eu tive uma promessa para mim quando eu saí de Missal, que o dia que eu realmente conseguisse atingir algumas coisas da minha vida, principalmente profissionais, eu gostaria de voltar para a escola e retribuir para os adolescentes naquela mesma época. Olha, não faça um plano de fuga na sua vida, faça um plano de voo, né? Foi o que os professores me ensinaram. E aí eu juntei, né, toda a bagagem de experiência de consultoria de negócios, de coaching, né, que eu tenho, e montei um programa chamado Invictus, que é um programa de desenvolvimento comportamental, de empreendedorismo e empregabilidade para estudantes do ensino médio. E aí eu fui para a escola fazer esse projeto piloto e ele deu certo uma turma, a segunda turma, a terceira turma, até que a gente registrou mesmo esse programa. E aí, disso tudo que aconteceu esse ano, a gente resolveu então abrir uma aceleradora, um Instituto de Aceleração de Empreendedorismo Social, que é a Impacta Brasil, né? Olha. Então, disso tudo, né, dessa lama, acabou virando esse projeto lindo, que é o Invictus. 2025 ele entra com tudo nas escolas agora estaduais, pelo menos aqui de Foz do Iguaçu, né? E quanto mais patrocínio a gente receber, com certeza muito mais alunos podem ser atendidos nesse projeto da Impacta Brasil, quanto vários outros projetos que a gente tem. E por isso que a venda do livro, inclusive, cada livro vendido, pelo menos 10% da renda vai para o projeto Impacta, vai para a Impacta Brasil, para atender o projeto que eu realizo, né, que eu sou coordenadora, Jovens Invictus.
Olha que interessante isso, né? Você vai comprar o livro, vai ter uma leitura incrível, porque a história é muito interessante, o que a Letícia contou pra gente aqui. Ainda tem páginas que você vai poder fazer exercício. Quantas páginas você disse que tem os exercícios aqui, mais ou menos? Você lembra? É um capítulo, né? Pelo menos umas 20 páginas aqui, só do exercício do capítulo 17, que é o capítulo de autocura. Então, olha só, você ainda vai poder fazer esses exercícios, vai ajudar uma causa super interessante, né? Vai fazer o bem aí para outras pessoas também. E a Letícia falava pra gente aqui em off que esse livro aqui, ele é como se você está buscando aí em relação à sua paternidade, você que está buscando em relação ao seu DNA, né, junto a seus familiares. Isso aqui é uma orientação, porque você disse que aqui tem muito também em relação a advogados. Explica um pouco melhor para nossa audiência, Letícia. Com certeza. A parte mais importante que eu falo do livro é o capítulo de evidências, que é onde traz tudo isso que você falou agora, né, com base científica, com entrevistas que eu fiz com autoridades, para ser realmente um guia de referência. Então, se você me permite, eu queria falar justamente desses colaboradores, né, da obra. Por favor. Né? Então, tem uma entrevista, um capítulo inteiro, da a excelentíssima juíza, a doutora Luciana Assad Balalai, que é a nossa juíza da vara da infância e da adolescência aqui de Foz do Iguaçu, onde ela relata os desafios que ela passa muitas vezes, né, com esses problemas que as famílias não conversam, não chegam num consenso, e às vezes cabe a ela ter que tomar determinadas decisões, certo? Para preservar o direito, né, muitas vezes dessas crianças e desses adolescentes. Perfeito. Fala também com relação a todos os direitos que essas crianças e essas famílias têm. Traz também a palavra do Sheikh Osama Al-Zahed, da nossa mesquita Ibn Omar, aqui de Foz do Iguaçu, com relação a como o islamismo vê e resolve essa questão no núcleo familiar. Então, praticamente não existe esses problemas em vara de infância e adolescência lá no Islã. Olha. Né? Porque isso realmente é uma coisa assim que se compete à família resolver. A família tem que resolver. Tem que resolver. É muito lindo isso, sabe? É a maneira que eles colocam isso. Também temos a Simone Zoletti, consciencióloga, que também fala com relação à nossa evolução, né, que a gente tem nessa vida, que fala que, para quem acredita que a gente vem de outras vidas e que a gente passa por situações nessa vida que a gente precisa passar para que a gente aprenda algumas coisas, que a gente escolhe a família que a gente nasce, que a gente sabe o problema que a gente vai ter, e mesmo assim a gente decide nascer nessa família para evoluir. Evolução. Para a evolução. Então é muito interessante. Também traz o relato da psicóloga Tânia Valiati, que ela é psicóloga e também, posso dizer assim, especialista em Ho'oponopono, né, que é esse mantra tão importante com relação, chamam de oração do perdão, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para você trabalhar essa mentalização de que tá tudo bem o que aconteceu com você. E estava tudo bem o que aconteceu comigo. Hoje está tudo bem, né? Então, ela traz esse relato dos caminhos da psicologia e da prática do Ho'oponopono. A gente também tem nosso querido Ricardinho, né? Hoje, nosso vice-prefeito, a gente não fazia nem ideia que ele ia sair na política, ainda mais se tornar vice-prefeito, né? Ele é um amigo de longa data aí da Renovação Carismática Católica, para quem sabe, né? E escreve sobre o relato da vida dele, sobre ser filho do pai dele e também ter esse sentimento. Olha que incrível. Daí ele fala isso no livro, como através do perdão, da espiritualidade, a reconciliação, ele realmente conseguiu, né, resolver essa situação na família. Também, e à luz da religião católica, o que a Bíblia também fala sobre isso. A pastora Genovefa, né, da Igreja Ceifa, uma mulher de luz extraordinária, também fala sobre qual é a luz também da Bíblia, e também a religião evangélica fala sobre isso. A Letícia Carbone, doutora, né, fisioterapeuta, microfisioterapeuta, que me ajudou bastante com relação aos problemas psicossomáticos, porque quando a gente passa por situações problemáticas, muitas vezes na nossa vida, o corpo vai acumulando doenças que às vezes você não sabe nem de onde é que vem. E na verdade são psicossomáticas. Então, através da microfisioterapia, eu me libertei e me curei de muitas coisas. É impressionante o que a microfisioterapia faz.
impressionante mesmo. Realmente é impressionante. Quem já fez microfisioterapia e está nos ouvindo deve estar concordando com a gente. Quem não fez, procure estudar e saber um pouco sobre isso, que realmente é incrível. Com certeza. E aí a gente também tem um prefácio do Dr. Eduardo Hack, que ele é head trainer, né, especialista em PNL também, e fala sobre a questão da prática do pensamento, sabe? O que o pensamento gera na ideia, né, nas nossas ideias, como a gente se sente, nos nossos sentimentos, e também como isso viram atitudes, às vezes, na nossa vida, programação, né, mental. Traz práticas com relação a isso também. A Adrienne Assini, daí, que é neurocientista, advogada de família também, né? Sim. É coach, escreve o Pós-Fácil aí. Então, é uma turma de gente, assim, muito importante, né? É um guia. Para embasar, sabe? Trazer, assim, conteúdo embasado. Não só o que eu acho, o que eu acredito, Letícia, mas o que o mundo está dizendo sobre esse assunto. Você fala que desde o início até o final, né, desde você ter entrado nessa onda, né, depois dos seus 18 anos, em busca desse conhecimento e chegar até nesse momento onde tem um livro, um guia para ajudar todas as pessoas que estão atravessando por esse momento, que estão aí nos ouvindo e que conhecem alguém que atravessou ou que está atravessando esse momento de busca de reconhecimento ou busca da sua identidade como filho, né, de paternidade ou até mesmo de maternidade. Fica aqui então para você esse livro que a Letícia Ismanioto escreveu e ela trouxe aqui. Todo mundo, tem uma galera aqui de peso, hein? Desde juiz até, né, as pessoas que trazem conforto aí, um Sheik, tem também a Simone Isoletti, Tânia Valiati, tem muita gente super interessante. Se você que está interessado nesse livro, aonde encontra, Letícia? Aqui em Foz do Iguaçu já está na Sebo Cultural, né, livraria, também já está na Encopel do centro e também no Consciência Café. O livro físico para ser adquirido. Também nas plataformas, na região aqui, nós temos em Santa Terezinha, na Central Papelaria, em Medianeira, na Encopel Livraria, e em Missal também na Papelaria e Livraria Santo Antônio. E aí, em breve, em Foz do Iguaçu e também todo o Paraná, a gente está aguardando aí as definições entre a editora e também, né, uma grande rede de livrarias para daí ele realmente se tornar paranaense, e eu espero que até a metade de 2025 esteja nas livrarias de todo o Brasil. Mas nas plataformas está no mundo inteiro hoje já. Então, o livro, o e-book e o livro físico pode ser comprado na Amazon, no Magazine Luiza e também na Americanas.com. E para o mundo, né, a Ásia, Europa, enfim, na plataforma da Kobo.com pode ser comprado o livro. Ele ainda está em português, né? Não foi traduzido, né? Mas aí essa versão online daí pode ser comprada. Ô Letícia, já tem um exemplar desses aqui na Biblioteca Municipal de Foz? Ainda não temos, mas vou providenciar, e eu gostei muito da sua ideia, da sua dica, viu? Ainda não tinha me passado pela cabeça. Perfeito. Vou fazer então, uma doação lá para a biblioteca. Faz uma doação, porque eu tenho certeza, para quem não pode adquirir o livro, é uma forma de mais pessoas, né, terem acesso a esse conteúdo e entender um pouco e talvez abreviar alguns caminhos, né, em relação a essa busca, nos caminhos que você já percorreu e você trouxe aqui, trazendo um manual para quem também está em busca aí dessa paternidade ou maternidade. Com certeza. Para o ano que vem, Clau, se você me permite, agora está no encerramento do ano letivo, mas para o ano que vem eu vou fazer uma campanha para os amigos da escola. Para quem às vezes não se interessa muito, sabe o quanto faz diferença a leitura na vida de uma pessoa e principalmente nessa causa, né, tão importante, compre um livro e doe para a sua escola estadual mais próxima, sabe? Então, a gente tem vários amigos que fizeram isso. Ó, Letícia, eu vou comprar para doar, sabe? Para a escola, porque ajuda bastante. Eu já fiz a doação para a escola lá, onde a gente fez o projeto, né, piloto, Colégio Ayrton Senna. Sim. E aí agora eu quero o ano que vem, né, que pelo menos cada escola de Foz do Iguaçu aqui, da região, tenha um livro também, para os adolescentes poderem se sentir, né, acolhidos e confortados sobre esse tema. Perfeito. Vou convidar você no ar aqui, fazer o compromisso com você, então, para ano que vem você voltar para a gente falar sobre esse assunto.
né? E também especificamente para você ler, então, algo que você escolha, que você acha que deve ler para nossa audiência aqui. Vou deixar já um convite para você, para ano que vem você retornar no Clube do Livro. Muito obrigada, de todo o coração, vou selecionar com bastante carinho. E queria também convidar você e também quem estiver ouvindo e assistindo e fizer sentido, como é que começou para mim, sabe? Foi através da escrita, né? Isso tornou isso. Então, é através das técnicas que eu aprendi, que eu tenho estudado, eu vou fazer uma oficina de escritoterapia, para que as pessoas aprendam a colocar para fora, aprendam a colocar no papel esse sentimento, tudo aquilo que estão passando. Às vezes não tem a ver com esse tema, mas às vezes tem algum outro tema, né? E vai que a sua história também, que hoje ela talvez esteja muito pesada, talvez muito triste, talvez ela não vire uma ressignificação e também não vire um livro, né? Então, a ideia dessa oficina de escritoterapia que acontece lá no Consciência Café, no dia 18 de janeiro, vai ser a partir das 14 horas. Perfeito. Vou pedir para depois você deixar gravado para a gente fazer um convite aí para nossa audiência, para a gente ir relembrando, pessoal. Porque às vezes quando você verbaliza o que você escreve, você consegue entender aquela sua dor de uma forma talvez até diferente, e até a busca do perdão talvez é um trajeto mais fácil, né, Letícia? Sem dúvida, sem dúvida. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Quero muito, então, agradecer a sua presença, agradecer muito por você ter vindo, agradecer o meu presente, o meu exemplar eu já tenho, eu vou ler. Próxima vez que você voltar, a gente ainda discute sobre algumas das coisas que você escreveu aqui. Muito obrigado, desejo de uma semana maravilhosa para você. Amém, Clau. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que sempre venha de muita saúde, e muita sabedoria para você conduzir. Você é um instrumento, né? Com certeza aí todos os dias levando informação, e que o universo utilize cada vez mais você aí para poder orientar as pessoas da maneira linda que você vem fazendo. Obrigada, e para que a gente possa sempre contar histórias lindas com personagens tão incríveis. Muito obrigada, Letícia Ismanioto, por mais um dia, por mais um Clube do Livro, em apoio da Sicredi, apoio cultural da Sicredi. Muito obrigada. Que agradeço. E Deus abençoe todos vocês também. Muito obrigada aqui o pessoal também que me recebeu com muito carinho. Bom dia. É isso, e assim a gente encerra mais um Clube do Livro, realmente lindo, lindo demais. Você que pegou a entrevista só na metade, não pegou toda a entrevista, fique tranquilo, porque a gente deixa salvo lá em nossas redes sociais e também lá no nosso portal de notícias. Você que quer saber mais sobre o livro, pode entrar em contato também aqui com a emissora, com a Rádio Clube, que a gente passa todos os contatos aonde você encontra o livro aqui, Bastardos, os Filhos da Luz. Um beijo no seu coração, uma ótima quarta-feira para você.